Boa noite, amigos do canal Os Bastidores de Brasília. Eu sou Emílio Quebra e estamos começando uma entrevista exclusiva, especial, com o deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Rodrigo Maroni. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Emílio. Satisfação falar contigo, falar com o pessoal que está assistindo essa nossa entrevista através do teu canal, né? Uma entrevista especial de carnaval, pós-carnaval. Então, fico muito contente de estar aqui. A gente estava sem ter o que fazer no carnaval, vamos bater um papo aqui com o pessoal, né? Eu que já não aproveito o carnaval, não sou de sair em carnaval faz pelo menos aí, eu acho que uns 10 anos. Para mim, 10, 12 anos, assim, para mim é muito feliz poder bater esse papo com vocês. O deputado Rodrigo Maroni, ele para o pessoal que não conhece, a gente está fazendo uma entrevista aqui que tem um alcance nacional, ele está tomando dimensões, o trabalho dele está tomando dimensões nacionais, principalmente por dois motivos: pela defesa dele em relação aos animais e por ele ter sido namorado, não sei se chegou a ser noivo, da Manuela Dávila. E aí, nisso tudo, lógico, acabam entrando polêmicas no trabalho, pelo trabalho dele à frente da defesa dos animais, e por ele conhecer profundamente os bastidores da esquerda no Brasil. E a gente vai abordar isso hoje na nossa conversa, mais para o final, essa parte aí das tretas e algumas revelações surpreendentes que nós teremos. Eu vou fazer perguntas aí que eu já tenho preparadas aqui para ver se o Maroni vai abrir o jogo ou não sobre o que acontecia lá nos bastidores da esquerda. Mas, Maroni, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, olhando o teu perfil lá na internet, no Wikipedia, a gente vê que você mudou muito de partido, mas você começou lá atrás, na esquerda, começou com o teu primeiro, até tenho aberto aqui, o teu primeiro partido primeiro foi o PT, que você ficou de 1998 a 2005, mas você já participou aí do PSOL, voltou para o PT, PCdoB, até que em 2016 você saiu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Vamos começar com as coisas em ordem cronológica, um pouquinho dessa sua trajetória e o que levou você a sair de partidos que são partidos de esquerda no Brasil. Na verdade, eu nasci em 1981, né? Então, o que acontece? Em 1981 é praticamente um pós-ditadura militar e toda uma construção da organização. Meu pai é funcionário público, bancário, né? Funcionário não, ele gosta que eu digo que ele é seletista, porque ele era seletista, mas a minha mãe é funcionária pública federal, do IBGE, e meu pai bancário, os dois ambos aposentados hoje. E na década de 80, 90, né, é quando os setores bancários, sindicalistas, começam a se organizar e o discurso, está em alto o discurso da questão de que deveria haver uma democracia no país contra a ditadura. Então, partidos de esquerda se organizam em torno muito disso, né? Então, pega pessoas da igreja, pega pessoas dos sindicatos, pega pessoas do movimento estudantil, né? Universidade, secundarista, professores, né? E há um ambiente propício, cultural, inclusive, nesse período da década de 80, de que a grande alternativa seria partidos de esquerda que contrariavam a ordem do status quo, do que, teoricamente, não funcionava, né, que era esse período. Na cidade onde eu nasci, foi Porto Alegre, eu nasci no Hospital Conceição, em Porto Alegre, né, era praticamente todo mundo de esquerda nesse período. Eu até costumo dizer que quem não era de esquerda em Porto Alegre na década de 80, ali, final de 80, 88, 90, né, não era praticamente considerado uma pessoa do mal. E foi muito fácil emplacar esse discurso, né, de que, de um lado, haveria pessoas do bem e, de outro, haveria pessoas do mal, que seria uma minoria, vamos dizer assim. Então, o PT hegemoniza Porto Alegre, né, eu começo a participar da militância política, porque eu morava
na Brasiliano de Moraes, para quem é de Porto Alegre, para Eu sou de Porto Alegre, o Maroni. Casualmente, eu Ah, sou tu é de de Porto Porto... Alegre. Eu moro em Brasília, mas eu sou de Porto Alegre. Ah, legal. Então tu vai conhecer, e quem é daqui vai saber. A Brasiliana é uma rua do bairro IAPI, né, que é um bairro da Elis Regina, o pessoal conhece ali, o meu avô até hoje mora no IAPI, né, então, nesse bairro, onde começa a minha militância, porque ali era a zonal do Olívio Dutra, que na época estava em alta, tinha sido prefeito em Porto Alegre, então eu transitava com meus colegas de aula, entre o Olívio, a Judite, que era... E eu tentei me filiar, na primeira vez que eu tentei me filiar, na considerada filiação democrática, era algum termo para jovens que não tinham idade suficiente para votar. Né? Eu tinha, na época, 12 anos, 11, 12 anos, e eu já participava da vida política, né, como um ativista, um militante deslumbrado. Eu costumo dizer que, para mim, o processo foi mais difícil, porque praticamente eu poderia considerar como uma pessoa, sei lá, uma pessoa ser, desde o início da vida, criada numa família evangélica, e tu chegar com 30, 30 e poucos anos e começar a ver contradições e aquilo te afastar. Então foi esse o meu processo. Né? E por que o PT e por que o PSOL? Foi por isso, né? Muito por isso, por conta de que eram os partidos que organizavam, que se dispunham a organizar pessoas, enfim, de bairros, de sindicato, né, de movimento estudantil, e era praticamente tu ser legal, né? Era um ambiente de tu ser legal, tu ser de esquerda neste período. Então Tem aí eu me uma, filiei no PT, só que eu consigo me filiar. Na verdade, foi protocolada a minha filiação em 98, mas eu já era ativista do PT desde 92, assim, considerado. Só não me filiei. Eu cheguei a fazer um documento no PT, na Zonal, em 92, 93. Eu acho que eles não formalizaram por conta da minha idade. Mas em 98, então, a minha filiação cai no partido e eu passo a ser filiado no PT. Eu fico no PT e começo a militar no movimento estudantil, né, de bairro e movimento estudantil. E em 2001, 2002, eu vou para o Diretório Central de Estudantes da universidade aqui, que é a Unicinos, que deve conhecer em São Leopoldo. Me torno coordenador do Diretório Central em 2002, 2003, né? E aí eu faço 3 gestões como do Diretório Central de Estudantes. E aí começa a minha percepção, que eu diria um pouco mais das contradições da esquerda. Né? Por quê? Primeiro porque eu vou fazer um curso de História, onde a maior parte é de esquerda. Né? Como na maior parte dos cursos de humanas no Brasil, dificilmente... Bom, eu costumo dizer, nem o Maluf diz que é de direita. Tinha um período que o Maluf se considerava de centro, né? Então, o tamanho era a contradição. Os cursos de humanas, praticamente, tu não vê nenhum tipo de pensamento de centro ou de direita, muito pouco. Eu fazia militância, tinha PMDB, tinha PCdoB, tinha PDT, tinha PSDB na minha época, mas dificilmente tu conseguiria ver nos cursos de humanas pessoas se considerando com pensamento de direita, até porque isso não era discutido, né, de centro ou direita. Então, em 2001, 2002, o Lula faz aquela aliança com o José de Alencar, que na época é do PL, que hoje, inclusive, para os petistas até, né, o José de Alencar foi o grande criador do PL no Brasil, né, foi onde o PL deu um boom com Valdemar da Costa Neto e começou a se organizar a partir do José de Alencar, que foi vice do Lula, né, e ali eu começo a ver que a política não é um ambiente de divisões de bem e mal, né? É muito além daquilo. E aí eu estou ligado a um grupo que sai do PT, que era um grupo ligado a Heloísa Helena e a Luciana Genro, que é do PSOL, né? E eu jovem, eu tinha, em 2001, 2002, eu devia ter 21 anos, né? 20, 21 anos, 21, 22. E ali eu começo a identificar contradições, tanto na esquerda, né, quanto no PT, quanto no PSOL, e essa contradição leva um tempo até se consolidar, que foi em 2000
2009, 2008, 2009, quando realmente eu consigo ter um mal-estar, porque como eu falei, é muito difícil tu ser um cara que acredita em determinada coisa durante muitos anos da tua vida, e daqui a pouco tu começa a ver que tem muita hipocrisia, muito cinismo, até mesmo para dentro dos partidos, para dentro da militância. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? Porque não é tratado de forma aberta como funciona a política, mesmo para a militância do PT, para a militância do PSOL, para a militância do PCdoB, né? Tem um núcleo sempre que é comandante, tem uma teoria, uma teórica democracia onde as coisas são discutidas, mas na prática se resolve pelo contrário. Até acho que a esquerda tem muito mais uma lógica de chefe, de necessitar de chefe, né, do que o campo do centro e da direita. Tanto é que eu sempre fui um cara que, de certa forma, fui desconfortável dentro do PT, dentro do PCdoB e dentro do PSOL. Nunca foi tratado assim, eu era uma liderança de massa, tinha uma ascensão pública dentro dos setores onde eu militava, então no Movimento Estudantil, no DCE, né, nas universidades, mas eu não era um cara respeitado dentro dos partidos, porque eu tinha muito questionamento, né, questionamentos de ordem das mais diversas, desde ordem de reflexão, de pensamento, de questionamento, de não achar que tem que ter uma Bíblia, enfim, vem de cima para baixo, como acontece na militância política. Eles, na verdade, fazem uma publicidade que não é assim, mas é um chefismo, uma coisa, e os mesmos comandam os partidos toda a vida. Né? Tanto é que hoje o PT está num grande conflito, que nós estamos em 2022, ainda o Lula é a única figura que o PT tem. Né? Ainda é nos partidos as grandes figuras, os parlamentares de partidos de esquerda, a Luciana Genro, por exemplo, é uma pessoa que quando eu entrei, eu tinha 20 anos, 19, né? E até hoje ela é a parlamentar daquele grupo do PSOL, né? E assim é com todos os partidos do PT, tu pode ver que os parlamentares, deputados, vereadores, se renova muito pouco, né? Justamente porque não há espaço para questionamento interno. Né? Há uma hegemonia literalmente de empresa. Então, assim, tem 30 sócios proprietários, né? E esses 30 vão se manter a vida toda. Né? Então, os vereadores, deputados, ministros, são todos os mesmos. E se diz que se escuta. Né? Mas aí começa a haver uma contradição que eu começo a perceber em 2000, né? Quando eu percebo assim que as figuras que têm grana, por exemplo, que têm dinheiro, por exemplo, que falou da Manuela, é uma figura que comanda os partidos. Então, a Luciana Genro é filha do Tarso, a Manuela, filha de uma juíza. Né? E aí tu começa a ver que aquele discurso de defesa de pobre começa a me incomodar, né? Essa é a Porque esquerda caviar. é a esquerda caviar. Eu não sei se caiu minha bateria aqui, tu tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá, eu Tô acho te que caiu do ouvindo. microfone. Ah, tá, caiu do microfone aqui. A esquerda, na verdade, ela é a concentração de pessoas que puderam ter acesso à universidade, que puderam ter acesso a cursos particulares, né? Por exemplo, a Luciana Genro estudou Direito, que é um curso caro, né? A Manuela estudou jornalismo numa época onde a maior parte dos jovens tinha dificuldade de estudar, essas pessoas podiam ter mesada, podiam receber valores dos pais, podiam ficar sem trabalhar uma vida toda. Então, isso começa a me gerar um atrito, porque tudo aquilo que eu idealizei de muito jovem, porque eu acreditava com 11, 12 anos que eu estava defendendo os pobres. Né? Eu acreditei fidedignamente que eu estava defendendo os pobres quando eu comecei a quando eu comecei a militar no PT. Né? Então, quer dizer, aí tu começa a ver com 20 anos, desde coisas mínimas, assim, vou dar um exemplo. Alguns podiam ir para congresso estudantil e ficar em hotéis, e outros tinham que ficar Acampado. acampado em barraca. Né? Alguns Ô iam Maroni, fazer... deixa eu aproveitar que tu está contando essa tua trajetória e fazer um parênteses. Lembrando aqui as pessoas que estão nos acompanhando na live que o Olavo de Carvalho ele foi do Partido Comunista depois que ele acordou e começou a trajetória dele. Outro detalhe que eu quero comentar aqui: a gente vê muita gente saindo da esquerda e migrando
o espectro político mais à direita, mas é muito raro, particularmente eu não conheço ninguém que é da direita e vai e se enfia num partido de esquerda. Isso aí já é Mas diferente. eu tenho uma justificativa para isso, viu, Emílio? Primeiro, né? Eu acho que por exemplo, quem não coloca o dinheiro ou tem algum nível de idealização quando jovem, tá? Porque o cara que coloca o dinheiro como prioridade, ele vai com 18, 19, 20 anos pensar em abrir uma empresa, fazer um curso de medicina, estudar para um concurso público, né? Enfim, essas são as alternativas. Para as pessoas que têm algum nível de sensibilidade crítico e tem vamos dizer assim, uma inspiração em questionar no pensamento, a esquerda é uma seara. O grande conflito que acontece, na minha opinião, é que é um discurso que serve para o imaginário de ilusões de um jovem de 20 anos, né? Mas quanto mais tu vai te aproximando da realidade, essa é a grande questão, talvez que o Olavo, né? Talvez que outros caras que pensaram filosoficamente, politicamente, eu fiz filosofia agora, né? O Jorge Amado Psicanálise. também é um exemplo disso, né? Oi? O Jorge Amado também, ele foi comunista O e Jorge se Amado endireitou. também. Então o que acontece? Quando tu vai te aproximando da real, tu vai vendo que o discurso é um discurso que ele é muito sedutor, muito atrativo, né? E teoricamente ele é muito inclusivo, porque é naquele processo assim, bom, tu é um jovem, tu é questionador, tu gosta, tu não tá, a tua prioridade não é ganhar dinheiro, né? E tu tem espaço aqui para te pensar. Mas aí tu vai vendo que tu vai sendo utilizado, e por isso que é a lógica do chefismo, que eu digo, né? Tu vai sendo utilizado como literalmente um trabalhador, um funcionário, né? Gratuito, muitas vezes, porque a maior parte das pessoas que eu conheço da esquerda, né, acabam quebrando, não sendo estimuladas, não sendo incentivadas, não participando literalmente, e aqueles que são o núcleo de puxa-saco, que fica na volta dos donos das empresas, do CNPJ, que são dos partidos de esquerda, né, são quem comanda, vamos dizer assim, são os bispos da igreja, sucessores, né? Então aqui, por exemplo, a Manuela, né, se consolidou no PCdoB, tomou o CNPJ para ela. A Fernanda Melchiona no PSOL, né? Aí há um discurso plural, mas na hora da substituição não acontece isso. Eles não largam, né, de forma nenhuma. E aí tu começa a perceber que é só um discurso fantasioso, né, para plenária ou para, enfim, para te participar de algumas atividades onde tu é literalmente usado, né, como uma massa de dar volume, né? Então, a partir daí começa a minha frustração. Então, por isso que eu, por exemplo, sempre fui muito, sempre teve uma dificuldade muito grande comigo, né? Porque eu não conseguia me nuclear, eu nunca consegui me sentir parte de um grupo de esquerda, literalmente, onde as pessoas tinham carinho, respeito, né, por mim. Não, eu questionava, eu não respeitava. A relação é muito mais autoritária, por exemplo, do que no exército, né? Se tu contrariar o coronel, ou enfim, o tenente-coronel, né, tu vai ter algum conflito. Na esquerda, se tu contrariar o cara que é comandante do partido, ou do teu grupo e tal, ele te isola e te tira para fora. Eu poderia citar inúmeros exemplos disso. E eu era um cara que questionava, então desde E muito são muito novo, mais déspotas e autoritários? muito mais, muito mais. A esquerda ela é muito mais autoritária, talvez até por conta desse histórico de hegemonia, tá? E isso te dá, porque a incerteza de tu estar certo é uma coisa muito positiva. Por exemplo, no momento que tu tem dúvida, isso é psicanalítico, é nietzschiano, né? No momento que tu tem dúvida do que tu está vivendo, que tu te questiona, tu está muito mais próximo de uma reflexão verdadeira do que no momento que tu não tem como questionar. Então, assim, a esquerda, por ter muita certeza de que era hegemonia no Brasil, e em Porto Alegre, fundamentalmente, a direção se tratava, então tu vê os cargos melhores, né? Tinha uma relação até de promiscuidade para estar próximo dessas direções, né? Então, indivíduos puxavam o saco e tal. Então, o que acontece se torna muito autoritário, porque no momento que tu tem muita certeza que tu tem razão e tu não é questionado, né?
dificilmente tu consegue não ser autoritário. Isso é humano, né? Quando tu tem certeza que tu é muito bonito, que tu tem assédio, ou quando tu tem certeza que tu tem muito dinheiro, ou que tu tem certeza que tu é muito sedutor, né? No momento que na política há uma hegemonia disso, não há questionamento, né? Tanto é que tu pode ver que eu tenho muitos amigos que são da esquerda até hoje, são do PT, né? Essas pessoas, os mais inteligentes, eles conseguem dialogar, mas a maior parte daqueles que manda ou que constrói, é um ambiente constrangedor. Tem pessoas que me viram a cara, tem pessoas que não me cumprimentam. Eu, com 20 anos, já recebia virada de cara da Luciana Genro, da Manuela, né? Tinha uma menina que militava com a Maria do Rosário, a Ariane, passou a não me cumprimentar. E elas não me cumprimentavam por quê? Porque eu era machista, porque eu era misógino, porque eu era não sei o quê. Não, elas não cumprimentavam a mim porque eu era o cara que achava que tinha que ter um diálogo sem chefe, né? Um diálogo que tu não tem hierarquia. Por exemplo, eu sou um deputado hoje, mas eu não me acho superior, né, a um questionamento, a uma indagação, a um constrangimento, a uma crítica, né? Porque talvez eu fui acostumado. Às vezes as pessoas falam assim: o Maroni é muito preparado. Talvez o que me preparou foi justamente ter convivido num ambiente onde as pessoas não davam espaço, né? Então, a fase pior da minha vida foi essa. Foi aonde eu não podia questionar, e se eu questionasse era expulsão, era ele não vale nada. São Teve um comentário, você está falando que essa foi a pior fase da tua vida, né? Teve alguém comentando aqui que você teve 2 libertações. Você se livrou da esquerda e se livrou da Manuela Dávila. Eu concordo, né? Eu concordo. Na verdade, eu concordo com ambas, né? Porque também é parte do aprendizado, né, Emílio? Eu acho assim, não teria como eu ter tanta experiência hoje, vivência, e tanto acúmulo até para minha profissão de psicanalista, de avaliar os indivíduos nas suas conflitos, nas suas contradições, se eu não tivesse tido essa experiência, né, em ambientes tão autoritários como é o ambiente da esquerda, né? E a O que Manuela você também. falou, né? O que você falou ali, né? Que a esquerda ela não aceita o contraditório, né? E eles eliminam Não. os opositores. Isso aí, ao longo da Não, isso história, fica, foi o que não, mais se fica viu, claro né? que. Não, o maior exemplo disso, por exemplo, é que eu era um cara do PT, do PSOL, do PCdoB, né? Mas assim, ó, no momento que tu quer questionar ou perguntar ou criticar alguma coisa, tu não tem espaço para isso. E há um isolamento, né? Um constrangimento para que pessoas como eu saiam do partido, saiam de partidos, né? Porque tu não tá ali para refletir, pensar ou questionar. Como, inclusive, eles propagandeiam que tu tem que ter um espírito crítico, né? Um pensamento crítico. Não, tu tá ali para fazer volume na posição daquilo que, independente do que tá, se foi decidido, aquilo é mais regra do que numa igreja, do que no exército, do que em qualquer local, né? Então, assim, há um autoritarismo violento, né, no É sentido de quase te uma isolar. seita de doutrinação. É uma seita É de uma doutrina, seita. é uma seita de doutrinação, literalmente, pior que o futebol, tá? As narrativas, elas vêm dessa doutrinação, né? Eles começam a falar o que, o que eles acham que é o certo, e criam narrativas, por exemplo, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é Isso. fascista, e outros mantras, isso aí é coisa de seita, né? É porque assim, ó, Emílio, se eu, vamos, hoje em dia, né, e sempre foi assim, no momento que tu tá, primeiro tu tem uma hegemonia na sociedade, uma parte da sociedade que tu tá consolidado, né? Tu tem pessoas que reproduzem aquilo porque querem te puxar o saco, querem se legitimar, querem te agradar, né? Aí tu chega e fala, o Emílio é homofóbico. E tu bota 400, 500 pessoas a repetir isso. Isso que na época não tinha internet, né? Hoje com a internet é pior ainda. Tu bota ali 2, 3 mil a repetir isso, replicar isso, né? A pessoa vai passar a se explicar. Isso é da lógica que não é nem da política, é da lógica humana. No momento que tu caracteriza uma pessoa, ela tem um rótulo. É muito mais difícil para ela sair desse rótulo, né? Do que propriamente tu conseguir escutar. Então, quer dizer,
tu inviabiliza qualquer diálogo no momento que tu coloca um rótulo. Tu coloca um rótulo no indivíduo que ele é homofóbico, machista, misógino, racista ou genocida, quem é que vai querer ouvir um genocida? Né? Se uma pessoa está ali passando, ouvindo e tal. Então tu coloca assim, de um lado tem as pessoas que defendem o bem, que são as pessoas que acusam, são as pessoas que xingam. Ah, outra coisa, né? Eu fui militante, conheço todos do PT, todos do PSOL, não tenho nenhum medo, nenhum receio, nenhum constrangimento, isso ficou provado nas eleições de 2020, né? Não tenho nenhum, mas foi muito legal ter vivido o outro lado agora na eleição municipal, 2020, pelo nível de agressão que é, né? Então, assim, ó, não só são muito autoritários, como são muito agressivos. Eu não identifico em nenhum espaço da sociedade alguém que xingou a minha mãe, xingou a minha mulher, xingou meus cachorros, quis chutar os meus cachorros, que inclusive está aqui subindo na mesa, o Johnny. Johnny, vem cá, olha, ele está subindo aqui, né? Como eu fui agredido em 2020. E veja só, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu convivi, pessoas que me conhecem, que sabem a minha história, né? Pessoas que sabem o meu nível moral, ético, não que seja melhor do que ninguém, mas a minha linearidade de vida, do que como eu convivi, o que é prioridade para mim. E foram pessoas que me agrediram e agrediram a minha família, né? Como se eu fosse machista por ter opinião, como se eu fosse misógino por eu. Racista, homofóbico, Então, tudo, assim, né? ó, por que é isso? Porque é uma forma de tu interromper a discussão. Quando tu interrompe a discussão, por exemplo, Emílio, eu estou falando contigo aqui, eu digo, olha, tu é um cara chato, babaca. Desliga o telefone e acabou a discussão. Não Tu tem não tem argumento. como, tu não tem como manter a discussão aqui se eu te chamar de babaca, de idiota, acabou. Entendeu? Imagina que o Eles cara. partem. Quando eu vejo, Maroni, que uma tática da esquerda, vamos ver se tu concorda comigo, é quando você não tem argumento, você parte para o ataque pessoal para tentar desmoralizar o teu oponente e aí entrar nessa situação que você falou aí, né? De acabar com a discussão, atacando. Eu vou dar aqui no meio um pão pro meu cachorro, que ele tá me incomodando na entrevista Tá, aqui. então eu vou falar uma frase, ó, tá cuidando do animal, né? Depois a gente vai falar dos animais. A gente acabou invertendo a pauta aqui Mas eu queria só para concluir essa parte, Emílio, te dizer o seguinte, ó. Na verdade, né, a gente essa questão da esquerda assim é uma coisa muito triste, né? Porque eu nunca pensei que eu seria tamanhamente agredido, né? A minha família tem que responder por coisas, e assim já era na época do PSOL. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu comentei isso, quem era do PSOL lembra, tá? Eu tinha 20 anos, a gente estava fazendo um protesto em defesa dos professores, na frente de uma escola, que é de uma escola pública aqui em Porto Alegre, tá? E eu me lembro que tinha um protesto e tal, e a gente acampando ali, né? E me chamaram para uma reunião do executivo do PSOL para me expulsar do partido, porque eu teria questionado, na época, que teria feito um acordo político entre o Pedro Ruas para entrar no PSOL. Né? Então, assim, é uma coisa sem explicação, tu não pode questionar. Eu acho que isso se esconde em duas teses, assim, né? Que é a primeira tese, um autoritarismo, assim, como uma forma de não ter discussão, né? E a segunda é o receio, é uma vontade de ser chefe, né? Um autoritarismo por uma vontade de tu ser chefe de alguma coisa. Então, assim, já que eu não consigo ter capacidade, talento para criar nada, né? Eu vou ser chefe dessa gurizada, tá? E a segunda questão também que eu percebo é uma fragilidade emocional muito grande. Porque no momento que tu não discute, ou tu discute ou tu chora, né? No momento que tu diz assim, ó, tu vai para uma discussão, tu tenta fazer uma conversa e tal, a pessoa chora. Eu, por exemplo, fui para o debate de 2020, a Manuela, quando se viu acuada com a verdade, porque se não é verdade, tu não fica chateado. Ela começou a chorar. Não, é importante aqui a gente falar para as pessoas que estão nos acompanhando que a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre em 2020 ela foi muito acirrada e a Manuela ela perdeu nos 45 minutos do segundo tempo
e você foi o principal, talvez, o principal divisor de águas para que Porto Alegre hoje não tivesse a Manuela, uma comunista, como prefeita. A gente pode fazer essa afirmação, Maroni? Olha, eu acho que eu fui parte, eu não sei se eu tive esse protagonismo todo, assim, né? Provavelmente o ódio dela especificamente vai ser eterno, né? Mas, assim, eu acho que eu fui uma parte importante para colocar no debate alguém que pudesse fazer uma discussão de adultos, né? Porque tu imagina, no momento que ela foi confrontada, ela começou a chorar, literalmente, né? Como muitas, a Fernanda Melchiona é uma que sai, elas não discutem. Elas discutem perante câmera, com frases e jargões, frases de efeito, do tipo, uma gritaria com o grupo dela, né? Você tem ali 1.000 pessoas que são massa de volume, como eu diria, discursos inflamados e tal. Mas no momento que isso é confrontado, há uma fragilidade emocional que se esconde aí, muito grande, né? Tanto é que as discussões são ou para o seu próprio grupo ou na internet para si mesmo, né? E ela, por exemplo, chorou. Eu acho que eu tive um papel, não sei se protagonista, mas um papel de cumprir um papel, né? Ela, inclusive, me acusava na eleição que eu tinha sido pago, que é também uma forma de tu tentar descaracterizar, né? Tipo assim, o cara foi pago, tá negociado alguma coisa e tal. Pronto, né? Para tentar te proteger daquilo que é verdade. Se alguém fala alguma coisa de mim, eu vou ser indiferente se não for verdade, né? Mas no momento que tu entra no desespero, eu entrei com um papel que foi um papel de tentar fazer, e é dificílimo, porque nós temos uma população extremamente com pouco acesso às grandes reflexões e pensamentos no Brasil, né? Fazer as pessoas pensar. Esse era o resultado que eu queria mesmo, não é um discurso para agradar, não é ser legal, não é nada. Eu queria realmente que as pessoas conseguissem perceber numa cidade que foi polo da esquerda e que eu vi e vivenciei isso, né? Que daria para pensar, né? Que é possível pensar, que é possível tu romper amarras, como tu falou aqui de pensadores que saíram da esquerda, que é possível alguém que foi criado, que era apaixonado, que era praticamente doutrinado, que não tinha como olhar o outro lado, né? Mas a partir de questionamentos internos, porque tudo começa com questionamento dentro de cada um, né? Tu conseguir indagar até chegar numa eleição em 2020, candidato a prefeito questionando questões reais, verdadeiras, sem nenhuma invenção, né? E sendo acusado, sendo agredido, e não para me vitimizar, porque também é parte do jogo ser agredido e ser Mas isso xingado. muito difícil sobre o aspecto psicológico, você caminhar e acordar, e quando você vê, você ter aquele sentimento de que você a vida inteira errou sendo, por exemplo, da esquerda. Você precisa ter uma humildade para reconhecer, nossa, isso aqui está errado, né? Então, a maior parte das pessoas tem um sentimento de fuga em relação a encarar a realidade. E aí é preciso ser muito grande psicologicamente para sair da esquerda e migrar para a direita, porque o normal é as pessoas negarem que foram enganadas e continuarem defendendo. Aquilo ali é uma coisa como se fosse um sentimento de defesa, de proteção, né? E isso, É que é a muito. psicologia explica isso, né? Não, é muito mais fácil tu enganar, tá? Do que tu convencer que foi enganado. Se eu quiser enganar, eu tiver a disposição de mentir. Então, a partir de agora, eu vou mentir. É muito mais fácil eu conseguir convencer pessoas da minha mentira do que eu conseguir fazer com que as pessoas percebam que ouviram muitas mentiras. Isso é humano, porque, como tu falou, tem um processo de proteção, tem uma questão cultural que tu mudar de posição é fragilidade, tu é ensinado a isso. O meu pai, por exemplo, era um cara que dizia que partido político tu não muda, como se fosse uma questão moral, E né? tu já Então, mudou mais de meia dúzia de vezes de partido, né? não, mudei acho que umas 10 vezes e mudaria mais 10, porque eu acho que o partido, na verdade, né? O partido ele é simplesmente no país uma legenda, né? Um espaço onde as pessoas têm um CNPJ para poder concorrer a uma eleição, entendeu? Ou quiser ir para um espaço onde tu vai. O que eu acho fundamental? Eu acho fundamental as pessoas terem seu pensamento crítico. E a questão do CNPJ, se ela quiser concorrer,
Se ela não quiser ser filiada, se ela quiser ser filiada para ter um ambiente de conversa, de discussão, melhor. Mas é tudo individual. O partido político no Brasil é só porque há um regulamento, né? Que para ti poder concorrer, tu tem que ter um partido, ponto. Não é um espaço idealizado, um espaço onde muitas vezes eu acho até que te tira tempo. Eu diria hoje que tira tempo. Por quê? Porque eu acho que os partidos políticos consolidam mais ainda, principalmente os de esquerda, a ideia de que tu não pode sair de dentro, né? Então, assim, tu tem que ficar ali até o final da tua vida, porque senão tu é infiel. Eu conheço vários do PT, por exemplo, que não saem do PT para não serem constrangidos na rua, para não deixarem de ser cumprimentados, para não deixar de serem bem queridos, para não deixarem de ser aceitos, tá entendendo? Então, assim, tu tem ali, por exemplo, 10 amigos, tá? Desses 10 amigos, todos filiados ao PT, ou ao PSOL. Tu saiu, tu sabe que a partir daquele momento é pior do que uma separação afetiva, que é uma das coisas, na minha opinião, mais regressiva para a infância. Quando tu te separa de uma pessoa, uma parte afetiva amorosa, é uma das situações que mais te joga numa circunstância infantilizada, de criança. A tendência é tu ter reações que tu tinha quando tu era criança. Ficar bravo, ficar emburrado, ficar chateado, querer evitar, chorar, falar mal e tal. Isso é uma situação regressiva, o que nos joga para a infância. É quando o adulto se torna criança, que é uma separação. Um partido político, fundamentalmente na esquerda, é tão autoritário e tão limitador que as pessoas convivem sabendo que, bom, imagina eu, que entrei lá com 12, 11 anos, sabendo que com 30 eu teria que reformular e só ficaria comigo as pessoas que realmente conseguem pensar para fora da caixa. Por isso que eu digo que a questão da esquerda é algo extremamente autoritário de chefe. Porque, na minha opinião, na vida, tudo é determinado por quem te manda. Quem manda em ti? Né? A vida ela é determinada por isso. Bom, até uma certa fase da vida é a mãe e o pai. Né? A mãe e o pai e tal. Bom, depois dessa fase na vida, pode ser o chefe do trabalho, pode ser a tua relação afetiva amorosa, tu te reporta, mas quem é que determina o que tu pensa? É tu mesmo, né? Eu, particularmente, não tenho dúvida que o que eu penso é eu mesmo, né? E eu trabalho para isso, eu me esforcei para isso, eu sempre tive contradição com isso. E quem é de esquerda quer continuar sendo mandado, porque é quem te manda, é quem tu não pode te afastar, é quem tu não pode te questionar, é quem que vai, tu tem que falar o que é falado, é quem tu vai criticar a partir da crítica que tu ouve, é quem tá sempre certo, é quem, se não for daquele lado, o outro lado é péssimo. Então, assim, na minha opinião, por isso que eu digo, essas meninas que são parlamentares do PT, do PCdoB, do PSOL, é o que há, eu sempre percebi isso, mas é o que há de mais frágil na sociedade, porque é uma proteção militante para se sentir teoricamente aquele discurso do empoderamento, né, que eu acho uma das coisas mais babaca do mundo, tipo assim, nós temos que dar o empoderamento é individual, é da característica, da personalidade, da situação de cada um. Né? Então, tu faz um discurso, teoricamente, do empoderamento para justificar que elas continuem sendo as parlamentares, uma fragilidade absoluta em qualquer confronto de ideias, né? E, ao mesmo tempo, é quem te manda, porque elas também são mandadas por algum chefe no partido que está ganhando salário disso, que está se aproveitando disso, que tá, entendeu? Isso eu percebi nitidamente e levei anos para conseguir formular, porque tu não consegue contrariar tudo que tu percebe e tu vê, né, de um ano para outro. Então, isso foi um processo de anos, né, e me ajudou muito na psicanálise. Entendeu? Profundamente Maroni, na psicanálise. Você conviveu de perto com a Manuela Dávila, e a Manuela Dávila, ela passa uma imagem de pouca credibilidade para quem está mais atento. Né? No meu caso, eu não consigo confiar na Manuela Emílio, Dávila. parece brincadeira. Só vou pegar 5 segundos, pegar um plástico, meu cachorro vai pegar aqui, só um pouquinho. Tá. Bom, a gente está aqui falando com o deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, o Rodrigo Maroni, e agora eu vou fazer algumas perguntas para ele relacionadas à convivência dele com a Manuela Dávila. Aí minha primeira pergunta
sobre a Manuela é algo que chocou o Brasil. A Manuela, né, e não só a Manuela, mas os partidos que têm um viés mais comunista, geralmente eles estão muito longe da questão religiosa cristã. Eles estão muito mais próximos do ateísmo. Aí nós vimos a Manuela em 2018 tomando hóstia. A hóstia é um símbolo de comunhão da religião católica, e você, para tomar hóstia, primeiro que você tem que ter confessado. Se você confessou, não confessou com um padre, você não pode lá tomar a hóstia, né? Você tem que primeiro confessar. E aí, a Manuela Dávila estava tomando hóstia ao lado do Haddad em 2018. E aí minha pergunta para você é, a Manuela Dávila, ela é religiosa ou ela é ateia? Essa é uma pergunta que é super fácil de ser respondida, basta perguntar para qualquer pessoa que conhece a Manuela desde sempre, né, do PCdoB ou do PT, perguntem para eles. Isso é o problema, não teria problema tomar a hóstia, tá? Na minha visão, tá, Emílio? Estou falando na minha visão. Não teria problema tomar hóstia porque tu te converteu, porque daqui a um pouco tu descobriu, foi algo autêntico de ti, né? Bom, que nem eu, desacreditei da esquerda, é uma coisa juvenil, acho que a gente vai amadurecendo, a vida vai te fazendo ficar. Não tem problema daqui a um pouco. Por exemplo, no presídio, nos presídios, há inúmeros ex-presidiários que vão para a religião como uma forma de se desculpar, de se autodesculpar de tudo que fizeram. Tanto que as igrejas evangélicas fazem um trabalho dentro do presídio, dos presídios do país, gigantesco. As pessoas não conseguem conviver com as suas próprias culpas de ter matado, de ter estuprado. É uma forma de tu, que inclusive o Estado não consegue fazer, de fazer um indivíduo amenizar a própria dor interna e a própria culpa, e é uma alternativa de sair. O problema, na minha opinião, passa a ser quando aquilo é algo que é onde eu digo publicitário, né? Hoje tudo é muito publicitário, não é só política, né? As pessoas hoje, por exemplo, tiram fotos querendo mostrar a sua barriga, né? Tiram foto querendo mostrar que estão na academia, tiram foto querendo mostrar que o seu cabelo está pintado de tal forma, que elas trabalham em tal coisa, né? Que elas ouvem determinado tipo de música, que elas pensam de determinada maneira. Tudo hoje é muito em torno do marketing, né? Só que daí tu mexer, né? Na minha opinião, fazer isso de forma eleitoral com algo que teoricamente é algo sério, que mexe com a fé, com a esperança das pessoas, que é a religião, né? Eu acho muito mais bacana tu, por exemplo, dizer, ó, sou ateu, entendeu? Sou ateu e ponto. Tô aqui na igreja para falar com as pessoas, ganhar voto. Agora, tu querer você fingir que tu é parte daquele processo, que tu acredita naquilo, Para eu acho agradar em troca de votos? para agradar em troca de votos. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema em dizer a Manuela é ateu, ateia com absoluta convicção, a não ser que ela se descobriu católico ou evangélica em 2018, que daí eu não tenho contato mais com ela, mas com absoluta certeza é ateia, né? Stalinista e ateia, entendeu? Sempre foi stalinista e ateia, E à entendeu? toa Tanto que as também? músicas... Ah? À toa também? Ator, eu acho ela uma pessoa frágil, tá? Eu acho até que ela se esconde em torno de uma personalidade fake, né? Uma peça publicitária que, inclusive, ela critica que as mulheres, não sei o quê. Ela não é nenhum símbolo de beleza, óbvio que não é, mas para o ambiente político, onde tem muitas mulheres feias, aquilo eleitoralmente favoreceu ela. Então, ela foi utilizada como um produto lá com 22, 23 anos, ela se aproveitou disso, e aí ela vê que está envelhecendo, né, que a realidade já não é mais a mesma, começa a tirar o pé e tal, só que ela vê que é uma coisa fake, entendeu? Então é uma crítica ao que se ocupa. Todo mundo sabe que as pessoas votam naquilo que aparentemente é descolado, é jovem, é mais bonito e tal, e ela foi resultado de uma peça publicitária, né? Só que daí passou a migrar para outros, inclusive agora eu acho que ela corre de eleições, assim, no aspecto de concorrer sozinha, porque ela sabe que a tendência dela é ter uma diminuição, porque a gente vai envelhecendo, velho. Entendeu? Eu, por exemplo, já não tenho mais a mesma energia quando eu tinha 20 anos, eu tenho 40, quando eu tiver 60 eu vou ter menos.
Então, assim, não adianta eu querer, com 60 anos, dar o mesmo resultado, 70 em determinada coisa, que já não tem. E a questão eleitoral, ela passa muito por isso. Então, o marketing dela, que sempre foi muito em torno estético e tal, ela sabe que está passando esse período, entendeu? Passando e passou e tal. Então, mas com certeza ele é ateia. O que eu diria é o seguinte, cara, sabe? Te sustenta que tu é resultado das tuas opiniões verdadeiras, é muito mais confortável, porque isso também de mentir, por exemplo, eu vou mentir que eu vou para a igreja para comer hóstia porque eu acredito em Deus, como fez ela, né? Isso é uma coisa, é chato no senso comum, é chato que as pessoas observem, é chato, mas é mais chato ainda para si mesmo, porque tu não está na tua própria pele. Isso é o que leva muitas pessoas à depressão, à ansiedade, conviver com um personagem que não é parte da sua autenticidade, da sua natureza, entendeu? Da sua personalidade. Ou E, seja, um indivíduo ter que fingir permanentemente é uma coisa que destrói qualquer indivíduo e leva à depressão e à ansiedade. Maroni, o pessoal está falando aqui que ela era, nas planilhas da Odebrecht, conhecida como avião, né? Muito por ela ser uma mulher novinha, né? E ali nos 20 e poucos anos dela, nesse ambiente político, ela chamava a atenção, né? Aí eu te pergunto sobre essa questão aí das propinas da Odebrecht. Alguma vez ela comentou alguma coisa com você? Você percebeu alguma coisa que pudesse comprometer ela? Ou você prefere não falar? Ou você não sabe de nada? A Manuela, eu vou dizer assim, ó, primeiro que hoje, eu sendo deputado, eu te digo uma coisa com toda tranquilidade, tá? Todo político que está há muitos mandatos, se fuçar bastante, tu encontra problema. Tá? Na minha opinião, é isso. Fundamentalmente aqueles, né, que pegavam dinheiro em época de empresa, aí a coisa era com dinheiro na mão e tal. A Manuela sempre foi uma guria para isso muito preparada, tá? Ela comentava muito pouco e não me deixava jamais assim, tanto que a gente tinha um distanciamento nesse. A única coisa que eu percebi, que eu achei muito contraditório, é que ela adorava estar em reuniões com figuras que mediavam situações de financiamento de campanha, né? Então, por exemplo, teve um episódio no Fórum de Comandatuba, na Bahia. Eu não fui no primeiro, foi o Zé Eduardo Cardoso, que era o anterior namorado dela antes de mim, né? E ela insistiu que eu fosse e tal. Ela viu que eu não me sentia bem naquele ambiente, tá? Eu não tava lá o Michel Temer, tava lá o ACM, tava lá o Marco Maia, tava lá figuras, tá? Do PIB, empresários, né? Tinha lá os maiores empresários do Brasil. O Dória, o João Dória, quem fez esse evento para a Manuela também ser uma das participantes foi o João Dória. Ela tinha ido em 2010, 11, foi assim, ela tinha ido já nos 13, eu acho, e a gente foi no 2011. Então, assim, ó, eu achei muito estranho uma conversa que ela teve com um deputado, que era presidente da Câmara na época, que era o Marco Maia, né? Que ela disse assim, o Marco Maia disse que vai me ajudar, entendeu? Porque ela estava preocupada com o dinheiro que ela teria para a campanha de 2012, para a prefeitura. Então, assim, ó, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o tipo de financiamento desse período, nas campanhas milionárias, porque é importante, a campanha da Manuela nunca foi uma campanha pobre. Ela agora, para prefeito, gastou 7 milhões de reais, né, numa prefeitura, tu imagina, Oficialmente. oficialmente. Então, se foi oficialmente, qualquer pessoa que participa da política sabe que se foi oficialmente isso, foi a 15 milhões. Entende? Então, assim, não é. Isso não, todo mundo sabe a política, a maior parte, quase a totalidade, os caras prestam 50%. Isso é uma coisa lamentável e que eu, por exemplo, as minhas campanhas são miseráveis. Eu posso dizer aonde foi a minha campanha, com quem foi, porque eu tenho causa, isso me facilita. Né? Meu trabalho de internet é um trabalho que dialoga muito, eu tenho causa, que eu acho que os políticos deveriam ter. O meu dinheiro sempre foi de financiamento de campanha de partido, ou seja, não tem nem como não prestar, eu nunca recebi, não aceitei receber R$ 2.000, R$ 1.000 de pessoas que queiram dar. Então, quer dizer, esse financiamento todo que a Manuela teve, e sempre foi, as campanhas dela sempre foram muito grandes, né? Imagina que em 2014,
Eu estava morando em Tramandaí, passou uma moto dela em Tramandaí, que era uma cidade que não tinha ninguém, teoricamente, do PCdoB. Então, campanhas milionárias, né? E essa questão, eu te pergunto para ti, eu remento para ti, que eu não me dei conta, eu era muito ingênuo até, tá, Emílio? Falo assim verdadeiramente, talvez ainda seja, né? Mas talvez bem menos do que eu era nessa época. O que que uma pessoa vai para um evento em Comandatuba, tá? Com os Romero Jucá, tava o Romero Jucá, tava o João Dória, tá? E acima de 50% do PIB, com empresários acima de 50% do PIB. O Marco vai. O que tu vai buscar num evento desse? Entendeu? Não é um Tem que evento pensar. ideológico, né? Com Não, certeza. tu tem que pensar o seguinte: qual é o resultado? Eu, por exemplo, estou aqui te dando uma entrevista. Qual é o resultado que eu estou querendo disso? Estou querendo falar o que eu penso. Tu me ligou, a gente combinou, a gente está conversando. Eu estou querendo que as pessoas saibam o que eu penso. Esse é o resultado, né? Uma pessoa que vai para um evento com 51% do PIB, tudo pago, tá? Avião pago, fretado avião, tá? Numa ilha paradisíaca, entende? Com 51% do PIB, Romero, Jucá e João Dória, tu vai fazer o que lá? É que nem eu comentava em 2010, eu fui num evento, tinha a Rosane de Oliveira, que é uma jornalista, tu deve conhecer se tu é aqui do Rio Eu Grande do Sul, conheço, eu sei quem é. é uma colunista aqui, eu acho ela super brega, né? Mas ela é uma colunista 0 hora. E É eu me uma lembro, crítica do Bolsonaro. Eu não acompanho ela porque ela fica distorcendo o ela, tempo todo as na minha opinião, informações. ela é uma tuiteira, né? Uma tuiteira. Então, assim, e eu me lembro como se fosse hoje nós indo na janta, que tava a Rosane de Oliveira, e eu perguntei pra Manuela, o que que nós vamos fazer lá, né? Porque é chato, tipo assim, eu não sentaria com a Rosane de Oliveira para tomar chimarrão, tomar café, em nenhuma hipótese, porque é uma pessoa, tipo assim, não é uma pessoa interessante, não é uma pessoa que eu adoraria ouvir, não tem nada para contar, não seria uma coisa, uma conversa legal, né? Por que que a gente vai lá? Porque eu tenho que fazer relacionamento, Marão. A minha função é fazer relacionamento. Ou seja, há uma interlocução de relacionamento nas entranhas da política, né? Que é absolutamente conspiratória. Então, tu fica amiga da jornalista para jornalista falar bem. Aí eu estava na casa dela uma vez, eu não sei que matéria, não vou saber te precisar, mas era uma matéria que ia sair na 0 hora e ela disse assim, espera um pouquinho que eu estou resolvendo, que ela estava querendo, e ela conseguiu tirar a matéria que sairia na 0 hora, sabe-se lá do que era, entendeu? Fazendo essas ligações, ou seja, é um antro de conspiração para sustentar uma coisa imaginária e real de uma idealização absoluta. Eu acho que seria muito mais legal se fosse mais humano, sabe? Tipo, eu acho a Rosane de Oliveira chata. Eu não tô para ofender ela, não acho. Eu acho ela chata. Pode ser que para algumas pessoas ela seja legal. Pode ser que tenha pessoas que realmente sentem com a Rosane de Oliveira e acham, pô, ela é uma pessoa legal. Mas eu não sentaria, porque eu acho ela chata. Agora, tu sentar de forma protocolar, como fazia a Manuela, ou para ir no PIB, tu vai para ter um resultado do quê? O que que tu senta com um monte de empresário rico do Brasil? O que que tu quer disso? Me explica. Olha, deixa eu te fazer uma outra consideração antes, né? Você estava falando antes, e eu não te interrompi, em relação à sua migração da esquerda para a direita. Aí tem uma frase famosa que é mais ou menos assim, ó. Quando você tem 20 Claro. anos e tem da esquerda, e se você não é da esquerda, quando você tem 20 anos, você não tem coração. Agora, se você chega aos 30, aos 40 anos e você continua sendo da esquerda, você não tem cérebro. É mais ou menos isso, né? Na verdade, assim, ó, há um processo de idealização na direita, ou nos partidos de centro-direita? Claro que não. Né? São partidos uma. Só que assim, ó, há um processo muito mais transparente, tá? Muito mais num trato honesto do que há na esquerda. A esquerda, como eu falei, eu acho que tem duas coisas que garantem, que é a vocação para ter chefe, tá? E a questão de como tu não administra nada, tu fica falando que qualquer coisa serve, né? Por exemplo, vamos aqui eu e tu elaborar 10 coisas para mudar o mundo, a gente vai achar. Então, assim, para mudar o mundo, nós temos que começar por aqui. E pronto, aquelas 1.000 pessoas, ou aqueles 500 pessoas, aquelas 100 pessoas passam que é por aqui. Então, é tu ter uma sensação, é praticamente tu vender ilusão, vender sonho. Vamos contar o meu sonho para ti, o teu sonho para mim, a gente faz disso um partido. A direita é mais realista, é mais prática, é mais
é mais até organizada nesse espírito. Olha, nós vamos passar por uma eleição, tem que se organizar para a eleição. Nós vamos passar por isso, tem que se organizar por isso. Mas não tem muita demagogia, tu não tem que te frescar e fingir que tu tá acreditando e ficar puxando o saco do cara, Por isso entendeu? que a direita briga muito, né? Mas eu imagino que o espírito, o ambiente de falsidade é muito maior dentro da esquerda, onde todo mundo Muito mais, concorda, do muito que um mais. ambiente onde as pessoas estão divergindo, né? E Velho, se tu botar 10 caras, tá? E dizer assim, ó, olha só, tem 10 caras, tá, Emílio? Então, assim, ó, esses 10 tem que agradar o Maroni e acreditar em tudo que o Maroni fala. Tu vai ter muita hipocrisia. Agora, se tu botar 10 caras, bom, vocês vão ter que conviver e se acertar aí com o Maroni. O cara vai me xingar, o outro vai gostar de mim. É o que eu tô falando aqui. Tu imagina se a Rosane de Oliveira fosse a dirigente do PT. Eu ia ter que puxar o saco dela. Ou se eu tivesse o interesse que ela escrevesse bem de mim na 0 hora. Né? Que é o que a esquerda faz. Então, um jogo cênico. Só que tu leva anos, porque eu cheguei a entrar em conflitos internos, vou te falar do quê? Durante muitos anos, eu comecei a me achar meio um cara meio até do mal, sabe? Tipo assim, cara, não é possível. Eu não acho essa pessoa uma pessoa inteligente, uma pessoa interessante. Mas era uma ditadura para te achar a pessoa legal. Então, assim, pô, a pessoa, uma pessoa totalmente, tipo assim, limitada, uma pessoa que não é uma pessoa que eu acho ela legal, não é inteligente, é burra. Mas eu tenho que puxar o saco dela. Eu comecei a achar que eu era um espírito do mal. Nada mais religioso do que isso. Nada aquilo ali mais foi o teu autoritário. conflito interno. Não, aí eu fiquei em conflito interno. Bom, a própria Manuela, por exemplo, tu falou da Manuela. Quem conhece a Manuela no convívio sabe que ela é uma figura extremamente, assim, vamos dizer assim, sem sal, sabe? Uma pessoa. Eu tive namorada como ela, as pessoas falam, ah, isso é mágoa. Não é. Ela é uma pessoa, namorei várias sem sal, algumas com um pouco mais de sal. E a Mas ela é uma Manuela, pessoa. e você falou uma coisa também que chamou muita atenção sobre a Manuela. Você que falou que a Manuela trai, e ela traiu antes para ficar com Não, você, ela, e depois certamente deve ter traído. e eu até comentei de 2000 e 2010, mas eu vou ser bem franco, a gente ficava lá com 2001, ela ficou com um músico em 2001, tinha 19 anos, então ela sempre traiu, mas é que a Manuela sempre foi muito carente, entendeu? Muito carente. Então, assim, frágil e carente. Ela não era uma figura de personalidade, sabia o que queria. Para fora é isso. Então, assim, mas tive outros que também foram assim. Aí disseram, ah, isso é machismo. Pô, mas eu tô falando a real. Não, então não posso falar. Entendeu? Se eu estiver inventando, as pessoas do PCdoB do PT vão dizer, bom, Maroni realmente não faz parte com o que ele está falando. E assim são vários. A Fernanda Melchiona é fake também, entendeu? Não é uma pessoa ruim, até melhor Tem muita intriga moralmente. entre elas. Você chegou a falar também em outro. Eu te acompanho, né? Primeira vez que a gente está conversando pessoalmente agora, mas eu também te acompanho, né? Acompanho o trabalho que você faz. E eu vi que você já falou sobre intrigas entre essas esquerdistas, Luciana Enorme, Genro, Maria do enorme. Rosário, a Por isso que eu Manuela digo, Dávila, que são, digamos assim, as principais mulheres da esquerda. Você falou que elas não se toleram uma às outras. E aí eu não lembro se tinha mais alguma mulher envolvida a nessa. Luciana Genro, a Maria do... Elas, quem sabe, quem é militante, sabe o que eu tô falando, elas não se cumprimentavam. Isso que eu falei que era comigo, entre elas não se cumprimentavam em muitos momentos. Entendeu? A Manuela, a Maria do Rosário, a Luciana Genro, a Fernanda Melchior sabem disso, se odeiam. E se odeiam por quê? Primeiro, porque é uma disputa de mercado. Entendeu? Para fora não pode falar que elas estão disputando o voto das mulheres, que acham que elas estão defendendo as mulheres, que elas são contra o machismo, que elas fazem passeata contra a homofobia, os gays, os negros, né? Para fora é isso, mas para dentro sabe que é mercado. Elas estão preocupadas se vai ter 1.000 negros. Os 1.000 negros vão votar em quem? É na Luciana, na Maria do Rosário? Os Uhum. 1.000, as 5.000 mulheres que acreditam nesse discurso vão votar em quem? Na Luciana Genro, na Fernanda Melchiona? Tem disputa, inclusive, entre elas do mesmo partido. Entende? Até do mesmo partido. Deixa eu te fazer uma pergunta de 1 milhão. Vamos ver se tu vai responder. De 1 milhão, 2022. Uma pergunta de 1 milhão. 2022. Lula ou Bolsonaro? sinceramente, para ganhar,
Não, quem você vai votar primeiro? Ah, não, eu vou votar. Assim, ó, na verdade, eu quero até deixar claro, assim, ó, eu vou votar no Bolsonaro, tá? Por vários fatores, tá? Acho que ele, enfim, vários fatores, assim, mas o que mais as pessoas têm que refletir é o seguinte: a disputa tá entre o Lula e o Bolsonaro em 2022, tá? E essa disputa é uma disputa, ou tu vota num presidente, ou tu vota num projeto de 30 anos, porque as pessoas não estão se dando conta. O PT, por ser um aparelho de profissionais, tá? De pessoas que ficam o dia inteiro fazendo isso, o tempo inteiro, tá? Há muitos anos, e que praticamente tinha muitos ali que se consideravam funcionários públicos, ministros, ministros, secretários adjuntos, né? É muita gente operando para o mesmo interesse. Se o Lula ganha, o projeto dele se torna de 20, 30 anos. Então a preocupação é, ou tu vota num presidente para 4 anos, ou tu vota no outro para 20 e poucos, 30 anos. Porque o PT aparelha, né? O PT toma conta, eles constroem uma hegemonia interna e aparelham todas as instituições, né? E eu acho que o Bolsonaro cumpriu alguns papéis que foram determinantes. Primeiro, eu ouvi na esquerda, na minha ilusão de jovem, que o judiciário era burguês, que o STF não valia nada, isso no PT. Só que eu nunca vi o Lula na presidência questionar isso, entendeu? E aí, quando chegou a vez do Bolsonaro, olha o conflito que tá, né? Ah, mas isso desestabiliza, mas desestabiliza e é para ser questionado. Eu não acho que tu tem que assumir um papel, porque, na minha opinião, é o resultado, tem que pensar o resultado. Por que tu não bate no STF, no judiciário? Para discurso, sim, para plenária, sim, mas quando tu chega na presidência, tu não bate. Porque tu deve, tu não quer entrar em conflito. Né? No momento que eu te puxo o saco, Emílio, e eu não falo de ti mesmo sabendo que eu posso te questionar, é porque alguma coisa tu pode me gerar algum constrangimento, pode me criminalizar. A TV Globo, a mesma coisa, né? A vida inteira o PT é contra a Globo não presta, não sei o quê, debate 80. Quando o Lula chega, a TV Globo se sustenta, os artistas. Aí tu vê, a Manuela no meio dos empresários de Comandatuba, tá? Os artistas tudo petista, os principais artistas do Brasil petista. Né? Aí tu começa a ver, pô, mas aquele discurso que eu acreditava com 13 anos que a gente defendia pobre. Cadê? Tipo assim, É um aí o choque de Bolsonaro realidade, né? aí o Bolsonaro entra, ele é grosso, ele é ignorante, mas a Globo tá quebrando ali, né? Tá com problema de pagamento. Então, assim, ó, na minha opinião, se tu parar de olhar as caracterizações, adjetivações, tira do peito um pouco dessa coisa assim, né? De olhar, escuta, reflete por ti, não escuta o Maroni, não escuta o Lula, não escuta o Bolsonaro, pensa em ti. O que é importante para ti? Eu hoje consigo perceber que a esquerda tinha uma maioria de jovens que tinham acesso à universidade mimados e que esses jovens acabaram se projetando, puxando o saco de um, de outro, virando conhecidos, porque são bonitinhos, por isso, por aquilo, se elege. Agora está numa fase onde eles estão elegendo, tu vê como é mercado, né? Então, assim, em 2000 e... nós estamos em 2022. Em 2006, tá? Eu tinha um amigo meu, que até hoje é do PSOL, o Gilvando. Pô, o cara é negro, é gente fina, se dá comigo. Nunca cogitaram eleger o Gilvando. Ele era namorado da Fernanda Melchiona, que era uma menina de olho claro, né? O Roberto Robaina, quando convidou ela para ser candidata, era ela de olho claro, né? Agora entrou uma etapa que os negros são candidatos. Então virou um mercado de a gente ter negros que podem se apresentar. E isso vale no mercado, porque é um nicho, né? Ainda não pegou muito a fase, tem o Jean Willis, mas assim, os gays ainda não estão em maioria, né? Mas assim, então quer dizer, virou mercado. Eu fico pensando na cabeça do Gilvandro, o que se passa em pensar assim, eu fiquei 30 anos acreditando nisso aqui, a pauta nunca foi essa. Agora, os caras estão. E aí tem disputa do negro que quer ser candidato, da negra que quer ser candidata, da Fernanda Melchiona que quer ser dos negros, da Manuela que quer ser dos negros, da Maria do Rosário que quer ser dos negros, dos homossexuais, não sei, entendeu? E Então dos tu começa a pegar presidiários no pau. também. A Maria Tá? do Rosário também quer ser dos Também. presidiários também.
Eu te digo, eu falei para minha esposa uma coisa que eu tenho certeza que ela não vai nunca admitir, tá? Mas uma das pessoas que mais ficou feliz com a não eleição da Manuela, tenho certeza, elas nunca vão admitir, isso aí nem se fosse na Inquisição, né? Foi a Maria do Rosário e a Fernanda. Aí tu vai perguntar por quê? Porque isso diminui a que disputa mercado com ela. Se a Manuela tivesse eleito, ela faria campanha para uma do PCdoB contra a Maria do Rosário e teria se tornado maior que a Maria do Rosário. Então, assim, aparentemente elas vão, tiram foto, pegam adesivo e tal, mas eu tenho certeza que intimamente a Fernanda e a Maria do Rosário estavam torcendo para o Maroni nessa disputa. Estavam dizendo, tomara que o Maroni consiga o resultado que ele quer, entendeu? Ô Maroni, deixa eu falar um pouquinho também sobre você, né? Você vai ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul neste ano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa sua, digamos assim, até ousadia, né? Você vai se colocar como candidato a governador pelo Rio Grande do Sul. Cara, o que nunca vai me faltar na vida, pode faltar tudo. Já faltou muitas coisas, já faltou até eu mesmo em muitos momentos. Eu fiquei, como eu falei aqui, em conflito interno, olhando para aquilo e não acreditando. Porque como é que as pessoas todas se querem bem, puxam o saco da mesma pessoa chata e tal. Mas uma coisa nunca faltou, que foi questionamento interno, a permanência, a inquietação de se questionar permanentemente. Eu não sou um cara que me adapto, sou resultado de uma adaptação, então aquilo ali está pronto e acabou, né? E a coragem, velho, a ausência de medo e coragem. Todo mundo que me convive comigo sabe que eu não tenho, e não é assim porque eu sou um herói, nada disso, mas eu tenho uma ausência de medo e uma coragem que ela é, inclusive, de sobrevivência, né? Então eu não tenho medo de ficar sem mandato, eu não tenho medo de não me eleger, eu não tenho medo das pessoas não gostar de mim, eu não tenho medo das pessoas achar que eu sou isso, aquilo, aquele outro, eu não tenho medo de expor determinadas situações se eu achar que está certo, né? Eu não tenho medo de enfrentar uma eleição aqui em Porto Alegre, eu enfrentei uma eleição, né? Praticamente com meia dúzia, literalmente com meia dúzia, não tinha nem gente na rua, né? Contra máquinas eleitorais falando da minha mãe, da minha esposa, dos meus cachorros, que eram em torno aí de 20, 30 mil pessoas na internet. Né? E na rua, basta tu olhar, eu caminhando com a minha esposa para ir votar e a Manuela fazia caminhada com 10 mil, 5, 10 mil pessoas, falando mal de mim. Então, assim, ó, e por que isso? Porque eu acho que tu não tem que ter medo de ser quem tu é. Entendeu? Eu acho que a pior coisa é o medo te dominar para te ser legal, para te agradar, e isso te limitar a tu viver uma vida pela metade. Como eu tenho certeza que a Manuela vive, que a Luciana vive, que a Maria do Rosário, que é uma vida pela metade, tu não sendo tu. Tu poderia me dar, eu tô com 40 anos, vamos botar aí 20 daria 5, 80 daria 10. Maroni, tem 10 mandatos até 80 anos, eu tô com 40. Mas tu tem que fingir o que tu não é. Tu tem que ser uma peça fake como essas mulheres. Tu tem que falar que tu gosta de quem tu não gosta. Tu tem que agradar e puxar o saco e fazer lobby com a imprensa, com o empresário. Tô fora. Eu prefiro que o meu mandato acabe em outubro e eu vá embora. Porque daí eu vou ser o Maroni trabalhando de qualquer coisa, como eu já fiz várias vezes, né? Mas sendo eu. A gente não pode abrir mão daquilo que há de mais fundamental nessa breve caminhada que é a vida, que é uma experiência, que é nós mesmos. Então, nesse aspecto, a gente apresentou a candidatura ao governo do Estado. Eu estou muito feliz, né? Porque eu acho que a gente consegue fazer o debate de reflexão. Foram poucas pessoas em 2020, 3 mil e poucos ali. Eu tinha feito quase 30 para deputado. Sendo muito atacado, caiu. Não tem problema. Isso, inclusive, vamos dizer assim, é um processo fundamental de tu não ter, de as pessoas não te entender. Tu não ser entendido num período é um processo extremamente importante,
para a sociedade que tu deixa a reflexão e para ti mesmo, que tu não tem muita certeza. Tu imagina, tu tá na pele de uma dessas moças aí que se elegem há 30 anos, 20 anos, tendo que mentir. Chega no momento que a pessoa se considera o seguinte, bom, funciona eu mentindo, então o que eu sou não vale nada. E eu Ô, prefiro Maroni, ser eu. outra questão que eu gostaria que você falasse, a nossa conversa está tão boa que eu preparei uma lista aqui de tópicos, de assuntos para a gente Tu conversar. falou 45 minutos, para mim já tá 1h10. A gente não conseguiu abordar todos os assuntos que eu gostaria de abordar contigo. E a gente vai ter que fazer em breve uma segunda repescagem, né? Porque eu tenho mais perguntas aí comprometedoras em relação a Manuela Dávila que eu gostaria de fazer, que eu não fiz todas, né? Mas a gente já tem algumas. E eu gostaria também de mostrar um vídeo teu sobre uma polêmica envolvendo um cachorro, o Johnny, que é um cachorro de uma modelo, a Cíntia, que namora o Pedro Scooby, que está lá na casa do Big Brother Brasil. Olha Então, aqui, ó, para só vou te você. mostrar. Ó. Olha ali, ó. Olha quem é que tá atrás de mim. Ó. Quando você falou Johnny, esse é o Johnny da ex-modelo? Esse é o Johnny. Não, não acredito. Você ficou com o cachorro? Sim, tá comigo. É meu filho. Ah, não sabia. Então vamos ver essa reportagem aqui, você Tá. falando sobre essa situação. O pessoal tem me perguntado bastante sobre o caso do Johnny, né? O cãozinho que eu adotei há 1 ano e que estava com uma protetora em Campo Bom, vítima de abandono. Ele tinha sido deixado para trás no ano 2017, né? Numa veterinária, onde ele era considerado uma bomba, um animal que chegou com bicheira no pescoço, um animal que chegou com uma corrente e que simplesmente foi descartado, né, para que qualquer pessoa pegasse ele. Esse animal, né, veio para mim, eu estou cuidando dele, a gente já encarou 2 cânceres, um de testículo, agora ontem ele operou novamente, né, a barriga. É um animal que foi abandonado por uma modelo famosa, Cynthia Dicker, esposa do Pedro Scooby, né? E vejam só, ela não satisfeita com o abandono que ela fez em 2017, que ela mesma gravou vídeo, vocês podem olhar no meu feed no Instagram e no Facebook, dizendo que tinha adotado por 1 ano, né? Ou seja, não se adota um animal por 1 ano, né? Um animal é 15 anos. Ela, além de tudo, agora está me processando. Ela que vai para a Europa, que teria dinheiro para sustentar vários animais, né? É tudo fachada de imagem. E ela não gostou, então agora por vaidade, por egoísmo, ainda quer me tirar dinheiro. Eu que estou cuidando, tratando, né, e amando o Johnny, né, que virou um membro da minha família. Muito obrigado para todos que têm manifestado apoio, né? Muito obrigado a todos que têm se sensibilizado com essa história, e abandono de animais é crime. Seja a Cynthia Dicker, seja o João José. Não é porque ela é modelo, porque ela é conhecida, né, que ela não pode responder pela acusação de abandono, e abandono, inclusive, da cadeia. E aí, Maroni, conta um pouquinho dessa história aí que tomou grande vulto aí nas mídias sociais. Não, o Johnny, eu tinha o Pepe, em 2020 eu tinha o Pepe, que era um cachorro bulldog branco. Na verdade, a causa animal é a minha vida, independente do mandato ou não, né? Eu fiquei muito conhecido por casos extremos de enfrentamento, como eu estou te falando aqui, que enfrentamento político a gente faz, enfrentamento de animais também, né? Carroceiro, estupro de animais, homicídios e tal. E eu tenho vários animais aqui na minha casa, né? O Cadu, a Clarinha, a Frida, o Cadu, a Clarinha, a Frida, a Tereza e o Dodô. A minha esposa também quero fazer aqui uma menção, né? Isso para mim é uma baita parceira, não poderia deixar de falar. Uma pessoa humana, assim, de uma fundamental na minha vida. Né? Minha esposa é uma parceira, assim, uma amiga, uma amante dos animais. Né? Não tem interesse, eu não estou falando isso aqui porque ela tem algum interesse de concorrer. Não, realmente ela é uma pessoa assim. O amor dela pelos animais é compatível e o vínculo dela talvez seja até maior nos animais de casa. Então a gente se mantém assim numa parceria muito grande. E o Johnny e o Pepe era o cachorro que eu tinha
que era um bulldog branco, né? Eu tenho 5 vira-latas, agora tem um costelão aqui também, e tem 2 bulldog, a Tereza e tio Pepe. O Pepe foi para a campanha comigo, 2020 e tal, né? Eu tinha a Belinha também, que está com a minha irmã, eu considero mais ou menos minha, mas a minha irmã que está cuidando, que o pessoal conhece os cachorros que foram na minha campanha, né? A Tereza, a Belinha e o Pepe. E aí, um certo dia, o Pepe morreu de infarto, né? Teve um infarto, um cachorro novo de 2 anos, simplesmente teve um infarto. E aquilo nos deixou profundamente abalados, assim, porque o nosso vínculo com os animais é muito superior. Por exemplo, se tu chegar para mim e dizer assim, Maranhão, vai para o fórum de Comandatuba lá com os empresários, fica com teus cachorros, vai para o governador, ou fica com teus cachorros, vai para qualquer lugar, vai para um hotel, a gente paga para ti para a Europa, eu e minha mulher, não sairia, né? Então, para nós é o nosso, e não é assim publicitário, não estou falando isso, sabe? Estou assim, ó, literalmente falando, porque realmente é um significado para nós de afeto, de vínculo, de ocupação, que eu acho superior a uma viagem internacional, que eu acho superior a estar com o governador, que eu acho superior a estar num fórum de Comandatuba, superior. Então, ou seja, eu não acho que eu esteja me vitimizando ou que eu sou legal com os animais. Para mim é melhor, entendeu? E o Pepe morreu, a gente ficou muito abalado. Me ligou uma protetora, mandou um Instagram, uma protetora de Campo Bom, que agora não está morando em Campo Bom, está morando em Santa Catarina, dizendo o seguinte: Maroni, eu tenho um cachorro vítima de maus tratos aqui, né, de abandono e maus tratos, que está aqui, inclusive, aqui do meu lado, né, e eu queria doar ele. Num primeiro momento, eu recusei, porque primeiro que eu tinha perdido um bulldog branco, né, e a primeira promessa que eu fiz aqui para minha mulher foi, cara, não vou pegar cachorro bulldog, porque dá infarto, os bichos morrem, a gente fica mal, né, e eu me segurando assim e tal. E também porque a mulher protetora, eu disse, eu não vou pegar, a mulher pegou o cachorro, cuida, tem vínculo com ele, para que eu vou tirar dela, né? Só que ela insistiu, não, tem que ir contigo, ela tinha um sushi, né, e eu e meu marido estamos reconstruindo a vida, a gente tem vários animais aqui em casa, a gente vai para Santa Catarina reconstruir a vida e tal. Eu disse, cara, vamos fazer um acordo. Eu vou até aí, mas se tu quiser ficar com ele, tu fica, porque eu não quero te tirar um animal, né? Tirar dela, né? Aí quando eu cheguei lá, ela me comentou a história, que ele era um cachorro, que até os 5 anos tinha vivido com a Cynthia Dicker, né? Na verdade, a história era essa. A Cynthia Dicker é uma gaúcha e hoje ela mora no Rio de Janeiro. Eu não sei onde é que ela mora, eu acho que ela mora em Portugal. Ela é uma modelo de Campo Bom. E essa moça é de Campo Bom, tá? E essa protetora é de Campo Bom. E a Cynthia Dicker era natural de Campo Bom. Bom, aí ela me contou que o bicho tinha vindo com bicheira, que tinha ficado amarrado numa corrente, né? E que a Cynthia teria deixado ele com os pais, e os pais e ela tinham abandonado numa veterinária, né? E que qualquer pessoa que passasse lá pegasse. Bom, eu peguei o bicho, trouxe para cá, para minha casa, né? Tenho todos os áudios, toda a história, todas as prints, todas as conversas e tal. Quando eu cheguei em casa aqui, cara, me deu um... assim, ó, eu sei que parece babaca, talvez até seja, tá? Mas me deu um ataque de choro, velho, tão grande, por causa da história desse cachorro, sabe? Porque eu pensei assim, bicho, ele tava com os testículos desse tamanho aqui, tá? A pata dele é desse tamanho, ele não conseguia sentar, tá? Então, assim, ó, aí eu fiquei pensando, porra, velho, sabe? Tipo assim, ó, uma pessoa com estrutura, teoricamente, podia mandar o cachorro com ela, levar com ela, sabe? Me deu um ataque, mas foi bom porque eu chorei o Pepe e chorei o Johnny. Eu tava me segurando do Pepe, eu chorei os dois. Cara, eu chorei de faltar ar, assim, sabe? Sozinho, eu e ele. E aí, eu comentei com a minha família, minha irmã começou a catar foto no Instagram da Cynthia Dicker. E começou a achar foto dele bebê. E ela, meu filho, eu te amo para sempre. Meu filho lindo, mamãe tá com saudade e tal. Aí, cara, e a minha irmã me pilhando ali, denuncia. Bom, eu fiz um vídeo lá na hora que ele saiu, tá? Onde eu relatei no dia com a protetora lá, com a família dela lá em Campo Bom, que eu falava, esse cachorro era de abandono, ela contava no vídeo. Na hora que eu peguei o cachorro, tem o vídeo aqui no meu celular. Ele é de abandono, contou a história dele. Ela contou, a família dela contou, né? Cara, e me deu um ataque de choro, e minha irmã começou a me pilhar, conta.
Eu botei esse vídeo, mas na época passou batido. Entendeu? Tudo bem. Aí passou, eventualmente, cara, porque o Johnny ele é muito grudado em mim. Pra quem. Ele é um cachorro assim, ó. Ele é muito grudado em mim. Eu tenho 7, todos são muito afetivos, são muito grudados. Mas ele é um cachorro que, por exemplo, assim, ó, se eu tiver que ir pro calor, ele fica no calor. Se eu tiver que ir pro banheiro, ele vem atrás. Eu tô É aqui dando gratidão por entrevista. tu ter salvo a vida dele, né? A minha mãe falou a mesma coisa. A minha mãe falou a mesma coisa. Mas eu, de alguma maneira, eu salvei todos, porque o Cadu eu salvei em 2010, tá aqui comigo. A Clarinha, eu salvei de 3, 4 brigas, que ela abriu o pescoço, tá aqui comigo. A Tereza morreu toda aninhada dela, ela tá aqui comigo. A Frida a gente pegou no meio da rua num quebra-mola, tá aqui comigo. Então todos a gente salvou. Né? O Costelão foi uma história agora de um cachorro aqui na Sertório, que estava numa situação numa empresa ali, tá aqui comigo. O Dodô, a mesma coisa. Né? Então, quer dizer assim, todos têm uma história. Mas o Johnny, ele, cara, é uma relação assim, ó, ele me olha com paixão. Ele me olha com amor. Ele é um cara, eu tava aqui, ele fica aqui. Se eu for lá pra rua, ele vai pra rua. Se eu voltar, às vezes eu levanto para pegar um cigarro, vou até ali buscar um cigarro e volta, ele vai e volta. Ele não, ele é um. Isso que ele é um cachorro gordinho, ele é um... Nossa relação, então assim, cara, me destruiu, sabe? E aí, eu contando a história dele há uns 1 mês e pouco, 2 meses, eu contei e mencionei alguma coisa da Cíntia, mas não contei, assim, a profundo, não quis bater nessa tecla, tá? E aí, eu tô indo pra Assembleia no outro dia, a Bruna me chamou, Bato, não vai acreditar, a Cíntia veio me intimidar. Eu disse, como assim, né? Não, ela veio falar que eu tô puxando essa história, porque ela prestou conta do animal, na época, como se ele tivesse morrido. Ela apresentou a despedida dela como se o animal tivesse morrido. Vamos sentir tua falta. Morreu, entendeu? Ela não chegou e disse, ó, estou doando, abandonei numa veterinária. Não tem termo de adoção, não tem nada. Ela simplesmente abandonou na veterinária e falou para a veterinária, quem passar, leva. O veterinário ligou para a Bruna e a Bruna buscou. Nunca ofereceu um pacote de ração, nunca ofereceu uma cirurgia, o bicho com esse testículo, nunca ofereceu uma ajuda, nada, né? E aí, velho, quando essa guria me falou, eu disse, bom, era só o que eu precisava para agora ela vai brigar comigo. Agora ela vai ter que responder publicamente. E se eu me encarno, cara, me encarnei no Costelinha lá no Rio Grande, eu vou até o final. Mataram um cachorro em Rio Grande, sabe? Agora ela vai ter que responder. E aí foi. Ela começou a entrar em contradição, e aí teve que se explicar, e aí, entendeu? Queimou. Aí disso vai me processar, né? Até agora não tem nada, mas se tiver alguma coisa no judiciário, não tem nenhum problema. Agora, eu denunciei ela por abandono, porque ela abandonou o animal, ela sabe disso, né? Hoje eu mantenho o cachorro, ele fez várias cirurgias, ele fez cirurgia do testículo, semana passada ele fez a retirada de um tumor de 9 centímetros por 3, não estava conseguindo fazer cocô, é um cachorro velho, né? Mas eu quero dizer assim, ó, publicamente em todo o Brasil, né? Eu estou me lixando para Cynthia Dicker, eu acho ela uma guria babaca, ela é o tipo de pessoa que jamais me chamaria atenção em nenhum aspecto, porque ela só é, nem para mim, mas ela só é bonita para algum perfil de marketing e moda que ela tenha. Eu acho ela uma pessoa o oposto do que eu valorizo, de ser humano, de valores, de opinião, e mostrou que é burra também, porque é burra. Ainda veio se expor, ao invés de pedir desculpa, veio se explicar e querer ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu não tenho nenhum interesse em Cynthia Dicker, esses casos são todo tempo. Mas uma pessoa assim tem que ser exposta porque ela não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu acho ela até E hoje pior do que a ela é mãe. namorada do Pedro Scooby, né? Que é outro, Pedro Scooby, entendeu? Eu sei que tem muita gente fútil para admirar muita gente fútil, mas não é meu perfil. Eu não tenho nenhum interesse nela, sabe? Nenhum interesse nenhum. Pelo contrário, eu tenho interesse no Johnny viver muito, entendeu? Esse é meu único interesse. Meu único sofrimento nessa história toda era se o Johnny tivesse morrido na operação ou se o Johnny, sei lá, morrer porque ele é velho. A única lástima E que eu tenho é que ele me encontrou muito tarde na vida dele, que idade tem o entendeu? Johnny hoje? Hoje ele tem 9 anos, mas é uma raça que vive até 10. Então, assim, ele viveu praticamente mais da metade da vida dele até agora, escravizado de forma subalterna a uma pessoa que chamou ele de bomba, que deixou ele abandonado, que comprou ele, como ela disse mesmo, para ficar 1 ano. Eu acho ela uma imbecil. Essa é a palavra.
Ela é uma imbecil, ela é a representação do que ela é no cérebro dela. Ela é fútil, para ela pegar um cachorro um ano, adotar não, porque ele deve ter custado uns 8 mil, 9 mil. Então ela pegou um cachorro como objeto, como essa galera que tudo é substituível, entende? Não tem vínculo real. Ela é uma representação da moda do que essa galera da política aí se vende, que é uma coisa fake, publicitária. Né? Então, por ela ser uma idiota, uma imbecil, né, eu quero que ela me processe e eu quero que ela tente me pedir dinheiro, porque daí eu vou até o final expondo mais. Ao invés de ela ser minimamente inteligente, porque ela é burra, ela não tem nem assessoria, não tem advogado, não tem nada. Porque uma idiota dessas para vir para a internet fazer esse papelão, o que eu faria se fosse ela? Ó, Maroni, tu me desculpa, a história é essa, entendeu? Eu quero dizer que pedir desculpa em público, fazer uma campanha por adoção, não. Ela veio pedir dinheiro, negar a história, dizer que ele morreu. Ela é uma imbecil. E ninguém deu um toque, né? E quero dizer assim, ninguém deu um toque para essa mulher muquirana pegar e dizer assim, olha, pede desculpa e acaba essa história, silencia esse assunto. Tira o Maroni da história. Não, o azar dela, o azar do Johnny foi ter ela pego o Johnny. E o azar dela foi ela ter me pego. Porque agora ela comprou briga com o pior cara que ela podia ter comprado no Brasil, talvez no mundo, com relação à questão dos animais, e especialmente em relação ao Johnny. Entendeu? Saiba ela, assim, ó, que não é discurso, que não é político. Eu tô cagando pra eleição. Desculpa até o termo. Entendeu? Não tem nenhum interesse, porque esses casos são diários para mim. Caso de estupro, de assassinato, não tem nenhuma. Eu não ganho 1% de visibilidade a mais por causa dela. Entendeu? Os meus casos são sempre extremos. Sempre dá visibilidade. Sempre sai numa rádio, no jornal. Mas ela, em especial, por ser babaca, por ser fútil, por ser vazia e por ser uma pessoa idiota, ela se tornou uma pessoa que, além de eu achar isso dela em silêncio, antes disso, hoje ela é uma pessoa que, para mim, vai virar um símbolo da cretinice das pessoas que abandonam o animal. Entendeu? Porque eu tenho certeza que ela estava preocupada com o Big Brother, ela estava preocupada com a imagem do marido dela, para não discutir, para querer pedir desculpa. Como ela, lá atrás, estava preocupada com alguma campanha de moda que ela ia fazer para dizer que o bicho tinha morrido. Pois ela pode me processar, pode pedir dinheiro, não tem, pode pedir uma vez, 2, 10, 50. Pode fazer 30 mil ocorrências lá. Eu vou lembrar ela até quando essa história se manter de que ela abandonou o animal, porque ela abandonou o Johnny. A prova indiscutível, cabal, dentro da idiotice e da burrice dela, porque ela é burra, tá? O cachorro está comigo e ela comprou. Só por esse câmbio não se justifica, tu entendeu? Como é que tu compra um animal e tá com outro? Maroni, pô, é muito bacana aí a gente ver que a causa dos animais, a bandeira de defesa dos animais que você tem, ela mexe com você, mexe com seus brios, né? Porque aí a gente vê que você realmente fica emocionado quando você faz os seus relatos aí dos animais que você salvou e do que o cachorro, o Johnny, Deixa eu te falar uma sofreu. coisa, Emílio, só para ti. Tu foi muito cirúrgico, sensível. Eu quero te dizer o seguinte, hoje em dia, com o meu nível de vivência, não tem nada que mexa mais comigo. Sou bem franco, assim. Não é que não mexe, mas mexer com a minha estrutura emocional de nada, sabe? Política, partido, eleição, essas babaca, Manuela, Luciana, Maria do Rosário, Cíntia Dicker, para mim, assim, ó, elas, tudo isso não mexe na minha emoção mais do que eu ir até a venda ali comprar um cigarro e voltar. Provavelmente até a venda mexe mais porque eu tenho que ir até ali e voltar. Então. Agora, cara, com os animais é a única coisa que toca no meu sentimento, na minha verdade, entendeu? É o meu calcanhar meu, é onde tem verdade, é onde eu enxergo no mundo verdade ainda, sabe? É nos animais. O resto, para mim, hoje é uma grande fantasia de projeções de personalidades teatrais, cênicas, tentando mostrar que são sérios, compromissados. Não tem nenhuma verdade. Na minha opinião, o que tem verdade é os animais. Eles são, talvez, espontâneos como eu.
O pessoal gostou aí do teu depoimento, né? E a Vaneide Ramos falou aqui, ó, o Maroni ficou emocionado. Não é para menos. Quem cria animal sabe, né? E muita gente aqui se posicionando em defesa aí dos animais. E, Maroni, a gente vai ter que fazer uma segunda parte da nossa conversa. Ficou aquele gostinho aí de quero mais, né? Eu tinha muitas perguntas ainda para a gente fazer, mas a gente já está com 1h30 de live, o dobro do que a gente tinha planejado, porque você traz assuntos muito interessantes, né? E eu também eu não gosto de ficar interrompendo o convidado, né? Eu deixo o convidado à vontade e quando você para o assunto, aí eu encaixo uma nova pergunta. E aí a gente vai ter que fazer mais daqui a uns dias aí mais uma live. Eu vou ter que te perturbar para a gente fazer a parte 2 aqui, porque realmente você é uma figura aí bastante importante por essas duas questões, a defesa dos animais, né, o que falta gente no Brasil com essa bandeira, e o exemplo que você tem para dar para muito jovem, para muita gente, de ter se convertido da esquerda, digamos assim, para a direita, da esquerda para a direita. Você se endireitou a vida, né? Essa sua trajetória aí, ela é muito interessante. A gente tem que usar como um exemplo para conscientização de pessoas, de jovens. E aí eu gostaria, já deixo aberto aqui para a gente ter a possibilidade de ter a oportunidade de conversar contigo aí mais vezes. Pô, Emílio, muito obrigado, né? Quero agradecer, me colocar à disposição. Dizer também que eu gostei muito, tu é um cara sereno, tranquilo, né? Extremamente cordial, educado. Eu realmente, assim, essa mensagem dos animais eu procuro, acho que a gente tem conseguido avançar e fazer as pessoas refletir. E a questão da política também, né? Apesar de a gente ver que a experiência de cada um é individual, né? A gente não consegue, às vezes um pai não consegue orientar um filho a pular etapas, e ele acaba se quebrando, né? Eu diria só para esse jovem que, enfim, que tem essa disposição, porque é muito fácil querer viver isso que eu vivi na militância, é pensar que o que há de mais valioso na vida é o tempo, sabe? Isso não volta. Ele ensina, né? Estou eu aqui com 40 anos comentando sobre isso. Mas assim, ó, procurar buscar o teu tempo naquilo que possa dar um resultado efetivo, né? Para ti também, para os teus sonhos, para os teus objetivos, né? Não de uma forma meramente egoísta, mas de tu não perder tempo, porque é muito fácil a gente perder tempo com ilusões na vida, né? A vida ela apresenta muitas fantasias. A gente às vezes não perde tempo na política, perde tempo num casamento, perde tempo numa relação, né? Mas assim, valorizar o tempo e ver qual é o resultado, o que eu quero dessa vida aqui, assim, sabe? Isso aqui está em acordo, eu estou vivendo em acordo com o que eu quero ter de experiência, eu acho que é a grande reflexão, né? E como todo ser humano precisa estar equilibrado para o amor e para o trabalho, né? Essas duas questões é importante todo mundo pensar, né? O amor e o trabalho. Eu estou feliz com o que eu trabalho, eu estou feliz com o que eu amo, com aquilo que eu vivo. Eu acho que eu queria mudar o mundo e achava que era um caminho, né? Quando eu vi, eu estava no meio de uma fantasia gigantesca, que eu acho que muitos jovens ainda vão entrar, e muitos, né, já entraram, e muitos viveram. Eu espero que essas pessoas despertem realmente para não perder o tempo de vida. E os animais, talvez complemente isso, é um investimento 100%, sabe? Não por causa, não por eleição, não por política. Talvez o cara nunca vai querer ser da política, mas gosta de bicho. Cara, mas se tu investir teu tempo num animal, pode saber que esse tempo vai valer a pena. Esse é um investimento que não tem possibilidade de passar 5, 10 anos para te arrepender, não tem possibilidade, a não ser que seja uma pessoa mau caráter, né? Como a Cintia, que, por exemplo, se torna um estorvo, eu tenho que abandonar. Mas se tu for uma pessoa bom caráter, como qualquer pessoa, média, tu vai dar jeito. Eu estava vendo na Ucrânia lá os caras na guerra, levando seus animais no meio da guerra. Isso para mim é um exemplo cabal do que a pessoa tem contato consigo mesmo. Por isso não seja muito fake, né? Não pensa muito em ser uma peça publicitária,
não te preocupa muito com o que os outros vão achar, né? Valoriza a tua família, valoriza os teus animais e valoriza a ti mesmo, seja autêntico, né? Em última instância, o resultado lá no final vai ser do que tu viveu, do que tu queria, não do que os outros desejavam, do que vendia, do que era mais agradável, do que era publicitário. Então essa é a mensagem que eu espero poder fazer as pessoas aí com o tempo e refletindo. E muito obrigado. Com certeza, você está falando, eu estou refletindo aqui, com certeza o convívio com os animais nos deixa mais humanos, né? Porque eles são, eles são transparentes na maneira de manifestar o seu sentimento em relação a nós, né? Eles agem com sinceridade, né? E muitos humanos se aproximam da gente sem nem perto da sinceridade que tem os animais, né? E, Marrone, muito obrigado. Terça-feira de carnaval aqui, a gente comemorando, fazendo uma live que foi muito produtiva, né? Você trouxe aqui histórias muito interessantes aí e algumas revelações, que depois a gente vai fazer uns cortes. Todos os cortes que nós fizermos, nós vamos te mandar também. E muito obrigado a todos pela companhia e até amanhã de manhã, às 8 horas, aqui no programa Os Bastidores de Brasília News. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.